E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Um ano depois de assumir o comando da Igreja Católica, não há quem duvide que o Papa Francisco, no seu jeito de ser simples, sem ostentação, terno, bem-humorado, veio para mudar com firmeza e coragem. E o nosso convidado é Francisco Borba, coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC de São Paulo e professor de Ética Cultural no Programa Virtual de Desenvolvimento Humano Integral do Centro Latino-Americano para o Desenvolvimento e Integração do Continente. Muito obrigada por estar conosco. O Papa Francisco é apenas mais um chefe da Igreja Católica? Ou ele já se distingue, como eu falei na abertura, como quem veio para mudar? Ele, sem dúvida, é um dos papas que marcará época na história da Igreja. Mas ele também é um líder diferenciado dentro do contexto atual. Eu acho que ele é importante como marco dentro da trajetória histórica da Igreja, mas ele é importante como marco dentro do contexto geográfico do mundo globalizado que nós estamos hoje. Ele é o homem que todos esperavam e ninguém sabia muito bem de onde ia surgir. Agora, as questões que o Papa Francisco ousa abordar eram questões antes consideradas intangíveis, né? Mesmo a questão do homossexualismo, né? A aceitação pela Igreja Católica, a questão da pedofilia, as denúncias que vêm de tanto tempo dentro da Igreja, o próprio celibato, o papel das mulheres na Igreja, tudo isso ele tem uma abertura para tratar, para falar, para opinar e, inclusive, de outras questões que são muito graves, irregularidades, delitos financeiros, relações promíscuas no próprio Estado do Vaticano. De onde que vem a garantia que ele tem o poder para mexer nesse vespeiro? A questão não é a garantia que ele tem do poder de fazer isso. O problema é que ele já é a mudança em ato. E a Igreja não vive do poder e das estruturas de poder porque sempre foram podres ao longo da história. Ela vive desses testemunhos muito fortes que fazem com que a Igreja seja em todo o tempo, um espaço onde alguma coisa de humanidade, alguma coisa daquilo pela qual o homem anseia, ele encontre ali. E ele é isto. O Papa Francisco não é um homem que vai mudar politicamente a Igreja. Ele é um homem que mostra uma humanidade renovada. E isso acaba contaminando as relações em todos os lugares. O senhor falou em contaminar relações em todos os lugares. Na própria Igreja, nós sabemos que há setores chamados mais progressistas, mais abertos à mudança. E não falo dos valores que dão a base da doutrina, não se trata disso. Mas há setores muito conservadores também, que são aqueles que resistem a qualquer tipo de mudança. Esses setores, como é que estão recebendo essa maneira natural como o Papa Francisco oferece à comunidade internacional uma resposta para questões que sempre foram polêmicas? Diria para você que depende do que você encontra na Igreja, tudo o que você quiser. Existem setores realmente que têm reagido de forma até agressiva a um processo de renovação que está acontecendo com o Papa Francisco. Porém, mesmo dentro dos setores considerados conservadores, existe um entusiasmo pelo Papa Francisco. Existem pesquisas agora mostrando, por incrível que pareça, o Papa Francisco tem mais apoio hoje na França, na Itália e na Alemanha do que no Brasil, em termos percentuais. Existem mais europeus ricos apoiando o Papa Francisco do que brasileiros. Até na Espanha? Até na Espanha. Eu não tenho agora os números de cada um dos países, mas quase todos esses países da Europa estão com índices de aprovação ao Papa Francisco superiores ao Brasil. E os Estados Unidos, que é o país onde a Igreja Católica
tende a ser um pouco mais fechada, digamos assim, também está com índices altíssimos de aprovação. Agora, é interessante que o Papa Francisco não se atém apenas às questões que dizem respeito mais diretamente à Igreja Católica, a comportamento, a maneira de ser, hábitos, mas ele tem sido apontado como referência para líderes políticos e tem entrado em questões delicadas que envolvem as nações e feito apelos contundentes a chefes de Estado que ultrapassam aqueles limites, né? Do respeito aos direitos humanos, à solidariedade, à tolerância. Ele é ouvido? O Papa Francisco tem sido levado a sério por esses chefes de Estado? Eu não sei até que ponto ele tem sido levado a sério pelos chefes de Estado que estão no poder, mas sem dúvida ele mostra um modo de fazer política, de se interessar pela pessoa humana, que se tornará uma referência internacional obrigatória para políticos no futuro. Eu creio que a política no mundo será um pouco diferente depois da presença do Papa Francisco, porque uma coisa é você dizer, eu gostaria de um político assim, mas todos são iguais. Outra coisa é você dizer, eu gostaria de um político assim, aí eu me lembro que um homem, pelo menos, eu vi que era assim. Então, talvez os políticos possam ser assim como ele. O senhor acha que esse parâmetro pode valer para o governo brasileiro? E eu pergunto isso porque por ocasião da entrega do relatório da Comissão Nacional da Verdade, o Pedro Dallari, ele fez uma comparação com o Papa Francisco na ousadia e na coragem que ele teve de mexer em questões, como nós falamos no início da entrevista, que eram consideradas intangíveis. E ele quer uma revisão profunda desses comportamentos que resultaram situações inaceitáveis e que precisam ser modificadas. Então ele citou que a coragem do Papa Francisco de fazer isso na igreja, quando cobrou da presidente Dilma e das Forças Armadas e do Brasil essa mesma coragem em relação ao apelo que a Comissão da Verdade fez da responsabilização dos agentes de Estado que praticaram crime contra a humanidade. O senhor acha que o parâmetro vai servir? Eu acho que, para o Brasil hoje, a Igreja Católica e o Papa Francisco foram grandes exemplos em 2014. Eles mostraram claramente, o Papa e a Igreja, que é possível sim se propor a mudar, reconhecer os erros e se manter firme nas próprias convicções se existe um amor verdadeiro pela pessoa do outro. Esperamos que o Brasil consiga seguir esse exemplo. E segundo, que as próprias convicções, quando são levadas a fundo, com verdadeiro sentido de bem comum, elas não são ameaçadas pelos eventuais tropeços que se faz pelo caminho. Muito obrigada por sua entrevista. Nós que agradecemos. Uma boa noite. Boa noite para vocês.